Beleza. Tem aquele sisteminha de levantar a mão, se você quiser levantar a mão, fazer uma perguntinha, eu vou ver aqui, vou parar e a gente segue. Aí é interessante a gente seguir esse padrão aí. Então é o seguinte, né, em química aqui, a gente dando início, tá até o nome de física aí, mas ignora isso aí, beleza? No segundo ano aqui agora, a gente vai dar início a um assunto chamado dispersão. Você tem noção do que é uma dispersão? Não, né? A dispersão é o seguinte, a dispersão tem a ver com misturas, beleza? Você pode estar pensando em professor, eu não tive aula nenhuma de química, eu estou perdido e tal. Aí você vai dar aula de física ou de química. Para quem chegou aí agora, talvez não assistiu minha aula. Essa aula aqui vai ser gravada, mas vai ser de química. Aí nós temos aula de física quarta-feira, se eu não me engano. Beleza? Então vamos lá. O assunto primeiro, de início, é dispersão. Ok. O que é uma dispersão? Dispersão é uma mistura, né? E a gente tem de três tipos de dispersão. A gente tem as soluções, a gente tem dispersão coloidal ou só coloide, e a gente tem também as suspensões, ok? Vou escrever aqui para vocês, depois que acabar a aula, eu vou disponibilizar para vocês também. Eu acho que eu vou ter que fazer um grupo de segundo A e B de química, para ficar separado, não misturar com aquele de física, né? Então vamos lá. Edivan, vou adicionar a química aqui para ficar tudo organizadinho para vocês. Beleza. Dispersão. Aqui a gente vai bater uma ideia rápida e simples de início aqui. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho soluções e suspensões. O que é uma solução, né? Soluções, vou colocar aqui. Vamos dar início assim. Coloide e suspensões. Beleza. Então vamos lá. É o seguinte, tá enxergando belezinha, né, no quadro? Eu estou vendo ali no notebook, tá belezinha. Tá um pouquinho torto, mas dá para seguir. Então vamos lá. É o seguinte, quando a gente fala de dispersão, a gente está falando de duas substâncias, vamos falar assim, misturadas, né? Professor, estou pensando no café com leite, ou água com açúcar quando eu vou preparar o café, ou água com sal quando eu vou fazer, sei lá, alguma coisa, um soro para dar início ali e tal. Isso, dispersão vem disso. Então, toda vez que a gente fala em química aqui de dispersão, a gente está tratando de um assunto onde eu tenho um solvente e um soluto, ou um dispersante e um disperso. Né? A ideia é essa, né? A ideia básica. A gente está vendo sobre misturas aqui, só que a gente tem diferenças, né? A gente vai ter diferenças aí entre elas, ok? Eu tenho situações onde eu tenho essas misturas, eu tenho elas homogêneas, heterogêneas. Lembrando que homogênea é que você não consegue diferenciar a fase, né? E heterogênea você já consegue. Então vamos lá. Dispersão, né? De início aqui, toda solução é uma dispersão, todo colóide é uma dispersão e toda suspensão é uma dispersão. Mas uma dispersão nunca vai ser uma solução, né? Porque ela pode ser um colóide ou suspensão, isso vai depender, né? Então vamos dar uma diferenciada aí primeiro. Exemplo comum que eu tenho de solução, vou colocar só os básicos: água mais sal, NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, beleza? Que eu tenho aqui. Então, quando você pega uma quantidade de sal e adiciona na água, faz aquela mistura, né? Dissolve ali, vai ficar a água praticamente não vai mudar de cor nem nada, vai ficar aquela simples solução ali, né? Aquela mistura ali. Ali é uma mistura homogênea. Aquilo para mim é uma dispersão, beleza? Ela é o quê? Uma solução, ok? Agora a gente tem aqui um colóide. O que é isso, professor? Um colóide? E agora aqui também eu vou já mostrar a diferença do que é um colóide e uma solução. Um colóide é uma manteiga,
Vou falar assim, uma manteiga, ou sangue também da gente. Como assim, professor? Vamos considerar que você pegou um leite também, leite de vaca, e coloca numa plaquetinha e leva no microscópio e está lá, né, olhando lá no microscópio. Se você olhar naquele microscópio ali, você vai conseguir perceber que no sangue você vai ver algumas diferenças ali no sangue. Ele não é uniforme, você vai ver umas separações ali. No leite você vai ver um pouquinho de gordura e outras substâncias ali no meio. É a mesma coisa da manteiga, da margarina também, que ela mesmo a gente olhando ela e ela tendo uma textura sólida, uma textura só, mas quando a gente pega e aumenta no microscópio ali, está olhando ali, o que, que vai acontecer? A gente vai ver propriedades diferentes. Ela, na verdade, é uma mistura heterogênea, ela tem duas fases. Professor, não entendi o que é heterogêneo que você falou até agora. Heterogêneo é aquela situação onde você coloca água e óleo, e não mistura. Já percebeu isso? Então, quando você coloca água e óleo junto ali e não mistura, é uma solução heterogênea, que você tem duas fases. Né? Você pode ter mais fases. Você pode colocar, pegar um copo transparente, colocar areia, colocar óleo e colocar água. Você vai ver três fases do lado de fora. A areia embaixo, que ela vai ser mais densa, né? Você vai ver o óleo, ou quer dizer, vai ver a água e depois vai ver o óleo, né? Então você vai ver essas diferenças aí. Ali eu chamo que é uma mistura dentro daquele copo, só que heterogêneo, beleza? No caso aqui do colóide, é isso, né? Eu posso considerar aqui o sangue. Sangue é um colóide. Como assim o sangue é um colóide mesmo, professor? Se eu levar a um microscópio, né, e começar lá a visualizar, você vai ver a diferença no sangue. Você vai ver só ele totalmente vermelho, como se fosse uma tinta. Né? Você vai ver que tem algumas partículas ali que diferem uma da outra ali, aquela propriedade em geral. Então, eu considero como um colóide. Vou fazer uma diferenciação aqui já, que é o seguinte. Essa diferenciação vem aqui, ó. O que é uma solução? Eu consigo ver, não consigo ver as partes diferenciadas pelo microscópio. Então, o que é uma solução? A solução é, quando você vai lá e coloca água, né, e sal, e mistura ou água e açúcar, e você leva no microscópio, você não vai conseguir ver ali as partículas de água e nem de açúcar separado. Né? Você vai continuar vendo aquela solução uniforme ali. Então, você não consegue ver a diferenciação, porque ela é uma solução, em geral, ela é homogênea, né? E a gente não consegue ver a olho nu e nem com microscópio. Vou colocar assim, soluções homogêneas, beleza. Não é possível ver a olho nu e microscópio. Microscópio. Ixi, microscópio. Eu escrevi errado aqui, meu Deus do céu. Beleza. Então vamos lá. O que é um colóide? Colóide, eu já consigo enxergar é um heterogêneo, né? Heterogêneo. Heterogêneo. Consigo enxergar. Professor, você vai mandar isso no grupo? Sim, tirar uma fotinha. Consigo ver, vou colocar assim, porque aí fica a quantidade de letras menor. Ver com o micro. Beleza. Beleza. É heterogêneo, colóide, mas aí você vai ver essa diferenciação só com o microscópio, com o aparelho, você precisa de um aparelho. E o que é uma suspensão, professor? É a suspensão de carro, não, né? Também é heterogêneo. Heterogêneo.
É possível enxergar, é possível ver, vou colocar assim. Possível ver a olho nu. Estou acento aqui no nu, né? Isso. Beleza. O que é uma suspensão? É o seguinte: você coloca água e óleo. Elas não vão se misturar, né? Elas vão ficar ali, uma suspensa sobre a outra. Uma situação muito interessante também você vai, né? Fica uns dias viajando, sei lá, 15 dias. Chega em casa, você abre a casa, né? Tem aquele sol bacana fora. Você sacode as coisas e vê aquela poeirinha, né? Suspensa no ar ali, brilhando, aquelas partículas diferenciadas ali. Aquilo também é uma suspensão, beleza? Quando a gente trata desse tipo de assunto. Então, para a gente finalizar aqui, há um exemplo. Vou colocar aqui água e óleo. Água mais óleo. Beleza. Agora, para a gente finalizar aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho uma regrinha que a gente segue, que ela vai trabalhar o seguinte, que é o tamanho, né? Nesse tamanho aí, a gente tem assim, ó. Lembrando o grande detalhe. O que é uma dispersão em geral? É uma mistura entre um soluto e um solvente. Solvente é quem vai dissolver esse soluto. Exemplo clássico. Você tem a água, que é o solvente, conhecido como solvente universal, e você também tem o soluto, que a gente está usando exemplo ali, é o sal, que ele dissolve dentro da água. Então, todos esses aqui a gente vai trabalhar sempre com soluto e solvente. Soluto. Soluto. Quantidade menor, vou colocar assim. Quantidade menor numa solução, né, numa mistura. E solvente, quantidade maior. Em quantidade maior. Ok? Então, todas essas três aqui que a gente está falando, solução, colóide, suspensão, encaixa com esse padrão. Sempre vai ter um solvente e um soluto. Beleza? O que vai diferenciar, professor, quando eu estou estudando uma química mesmo ali, desse assunto? É o tamanho da partícula, que vai diferir elas. Estava analisando alguns estudos, trabalha entre 1 nanômetro e 1000, e é o que a gente vai seguir aqui. Qualquer coisa a gente normaliza também. O que é ser 1 nanômetro? É o tamanho da partícula, né, que vai estar ali, elas vão estar ali disputando ali dentro daquela solução, vamos falar assim. O tamanho de 1 nanômetro, que é muito pequeno, abaixo de 1 nanômetro, a gente considera que é solução. Que a gente não vai conseguir, é tão pequeno que através do microscópio que a gente não consegue enxergar as partículas, não nem da água e nem do cloreto. A gente precisa de um equipamento mais avançado ainda, ok? Agora, entre 1 nanômetro e 1000 nanômetro, vou colocar entre parênteses 100, porque tem algumas literaturas que você pode deparar que vai falar 100. A gente vai definir os padrões conforme a gente vai resolvendo, mas é entre 1 e 1000. O que é esse entre 1 e 1000 nanômetros, professor? É o tamanho. É o tamanho. Né? Quando você pega um sangue, o tamanho da partícula já é maior que 1 nanômetro. Então, quando você traz para o microscópio, você consegue visualizar, né, essa diferenciação ali dos globos e assim por diante. Por causa que o tamanho dela já é maior um pouco. Aí eu classifico como coloide, porque se eu olhar com o microscópio, eu já consigo ver que eu não tenho só uma solução só uniforme, ela é heterogênea. Eu consigo ver alguns globos ali e outras partículas ali envolvidas no sangue, na manteiga também, no leite, que eu falei da gordura, e assim por diante. Ok? Então, a heterogênea é que eu consigo ter duas fases ou mais, então eu consigo diferenciar as partículas ali. Talvez não a olho nu, mas sim eu preciso do equipamento, um microscópio e assim por diante.
E nas suspensões, é muito fácil, né? Você colocou lá a água e o óleo, misturou os dois, lá você tenta misturar, sacudir, eles vão chegar num ponto que eles vão se separar, né? Então você consegue enxergar olho nu, nem precisa do equipamento. São partículas ali, né? São tão grandes que macroscopicamente eu já consigo ver que é maior de que 1.000 nanômetros. Então, macroscopicamente já tem aquele tamanho ali, ok? Alguma pergunta aí, moçada? O básico de hoje era isso, a gente ver sobre dispersão, né? Entender dispersão, mistura, viu? Vou colocar aqui, ó, dispersão, mistura. Aí a gente vai, na próxima aula, a gente vai definir só esse padrão aqui. É porque eu quero que um tipo de literatura fica melhor da gente se encaixar aí. Mas é sempre 100 mil, ok? A dispersão sempre vai ser uma mistura, né? E eu tenho essas misturas, eu tenho na forma de solução, colloide e suspensão. Aí os detalhes são que a solução sempre vai ser homogênea, colloide heterogênea, suspensão heterogênea também. Aqui eu já consigo enxergar a diferenciação com o microscópio, a olho nu não é possível. Suspensão nem precisa de microscópio. Então são aquelas areia com água, eu falei para vocês, ou você chega em casa, sacode ali um pano e vê as partículas de poeira ali, né? Aquelas suspensas ali no ar, brilhando quando passa no sol. E a solução que, em geral, é homogênea é quando eu coloco lá açúcar e água e eu não consigo diferenciar onde está açúcar e nem água, nem a olho nu, nem com equipamento. E sempre nesse envolvimento entre solução, colóide e suspensões, a gente vai trabalhar soluto e solvente também. Solvente é a parte maior, soluto é a parte menor, que vai dissolver dentro do solvente. Beleza?